Vamos seguir aqui com o nosso 3 em 1, porque começou hoje o programa Desenrola Brasil. Esse programa prevê a renegociação de dívidas do governo federal. O processo de renegociação começa por pessoas físicas com renda de até R$20 mil. Uma etapa que pode beneficiar algo em torno de 30 milhões de pessoas. Os mais pobres ficaram para a terceira etapa, que vai ocorrer em setembro. Nesse momento serão contemplados devedores com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no CadÚnico e com dívidas financeiras e não financeiras de até R$5 mil. A partir de hoje, os bancos cadastrados já começam a suspender a negativação de quem deve até R$100. As instituições têm até o dia 28 de julho para fazer isso. Segundo o Ministério da Fazenda, a regra vai limpar o nome de 1,5 milhão de brasileiros. Deixa eu ouvir, vou começar pelo Alan Gani aqui. Desenrola aí, Alan Gani. Acho que o governo está enrolando, né? O que o governo está enrolando? Não tem uma medida focada no corte do gasto público, é tudo medida focada no aumento de curto prazo da arrecadação. Esse tipo de programa eu vejo com ressalvas. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, por que o próprio mercado ele não pode arbitrar isso? A solução vem do mercado. Os bancos eles têm interesse nisso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode gerar um incentivo negativo, que a gente chama em finanças de moral hazard, né? Um risco moral. Quer dizer, você no final das contas sabe que o governo de alguma maneira vai intervir, vai ajudar. Eu vou dever e pronto. Eu vou dever e pronto. Você dá uma sinalização muito ruim para o futuro. Agora, no caso quando você diz sobre os bancos, você está falando sobre aqueles acordos que os bancos já fazem naturalmente. Isso. Não é um perdão, mas quase que 100% da dívida. Exatamente. E etc. E para você, Segré, como é que fica esse programa aí? Porque o Haddad fez ênfase ao tratado desse programa desde o começo, desde a campanha, na verdade, ele tem tratado desse programa como uma bandeira, né? Roubou a ideia do Ciro Gomes, né? Vamos falar do Ciro já. O Ciro Gomes, que estava falando sobre essa negativação. Você sabe que os bancos já fazem isso, desconta até 95% da dívida. O banco não interessa ter um nome negativado de um cliente, o que interessa é ter recursos para poder emprestar e ganhar dinheiro com isso. Agora, o que não entendi bem, o governo que defende tantos pobres, por que deixa os pobres ou as pessoas que têm renda menor, como deveriam ser chamados, para depois? Por que não é a prioridade do governo resolver as pessoas que hoje dependem de um crediário, que tem que depender das moedas para chegar a pagar o fim de mês? Por que a classe média? Não tem muita lógica do ponto de vista prático no discurso da esquerda que desenvolve tantos programas em benefício das pessoas com menor renda, a renda menor fica para depois. Então é uma incongruência que não dá muito bem para entender, mas é mais uma incongruência do governo. É daqui a pouco, Demétrios, a coletiva para prestação de contas aí do primeiro dia? Deve estar para começar, já está atrasada, né? Nossa equipe em Brasília vai acompanhar e vai trazer os detalhes aqui para a gente. Agora, Felipe, a premissa é interessante, é tirar de uma zona cinzenta pessoas que encontram dificuldades por terem o nome ali sujo, vamos colocar dessa maneira. Agora, os efeitos no médio e longo prazo, como aqui o Gani e o Segré estão colocando, eles perturbam. O governo fez essa equação? Eu creio que sim, Aros. Eu acho que foi uma ideia boa do governo. Não dá para deixar na mão das empresas isso, Segré e Alan, desculpa, porque nós estamos 60% da população endividadas, negativadas, e isso é um problema sério na economia. Então, o governo, por meio das regras de microcrédito, consegue ajudar a resolver esse problema. É bom lembrar que a fórmula de crescimento econômico, a fórmula do PIB, leva em consideração investimento das famílias, que no Brasil estão endividadas, investimento das empresas, que estão quebradas, investimento público, que o Brasil não investe faz tempo, e balança comercial favorável, que o agronegócio do Brasil sustenta o PIB do brasileiro. Então, você mudar a variável de endividamento da família, automaticamente você faz o PIB crescer. Então, o governo acertadamente fez esse trabalho, fez esse programa, que vai beneficiar muitas famílias. E eu discordo também do Segré. 2 salários mínimos, que é o início do programa, são famílias pobres também, né? Ou seja, esse programa vai ajudar a tirar da negativação e do endividamento muitas pessoas pobres. Resolve
é um paliativo a curto prazo, como sempre foi no Brasil, mas você não resolve estruturalmente a causa. Por quê? Porque essas famílias vão continuar endividadas a partir do momento em que a gente não atacar as causas do alto endividamento aqui no Brasil, que começa pelo Estado, a gente vai ficar girando em círculo. Excesso de gasto público que pega na inflação e mantém taxas de juros elevadas, levando o pessoal à inadimplência. E olha só, o Ciro Gomes, já citado aqui, que foi candidato à presidência, que prometeu, inclusive, retirar os brasileiros do SPC, disse que esse programa só é bom para os bancos. Aspas para Ciro Gomes. Tem cheiro de picaretagem grossa, estatização via garantia do tesouro de débitos que não valem muito e juros tabelados de quase 27% ao ano para o valor renegociado. Só é bom para os bancos. Então, para se ter uma ideia, o perdão até R$100 só suspende o registro no SPC, não cancela o débito. Chega a ser chocante. Lula não decepciona. Fecho aspas aqui para o Ciro Gomes e quero te ouvir, Felipe. A ideia do Ciro Gomes, eu tive o prazer, né, de ser um dos coordenadores da campanha do Ciro Gomes na primeira vez que ele disputou junto com o Mangabeira Unger. A ideia dele era criar a estrutura de microcrédito, né? Pegar 3, 4, 5 pessoas, juntar as 4, 5 pessoas e as 5 pessoas iriam negociar junto com o banco. E o Estado iria ajudar essa negociação dessas 5 pessoas e essas pessoas seriam responsáveis pelo pagamento do débito. E seriam responsáveis também por cobrar das outras pessoas o pagamento. Isso funciona super bem na Índia, na China. Por isso que ganharam o prêmio Nobel, o economista que ganhou o prêmio Nobel por causa do microcrédito, esqueci o nome dele, né? Então todo embasamento... É uma autogestão ali do cidadão. Levava em consideração essa sistemática, né? Essa sistemática do governo, pelo que o Ciro Gomes fala, é diferente. Mas eu volto a defender, né? Eu acho que é muito melhor isso do que não fazer nada, né? Sabe qual é o problema nesse caso? Que quando tem esses programas como Refis, que são programas em que quem não pagou está inadimplente, com tributos, ele consegue renegociar, tira a multa, diminui os juros. A pergunta é, se eu pago sempre o que devo pagar, eu sou um trouxa. Por que faço isso? Se depois, quando passa o tempo, o governo me cria um programa, Refis 1, Refis 2, Refis 14, esse programa de negociação para me tirar da negativação do nome, e aquele que pagou é um atestado de tonto. É um atestado de, você que cumpre as coisas, você é um trouxa. Porque quem não cumpre, depois o governo vem e te ajuda. Então tem essa contraposição. Eu estou de acordo em apoiar as pessoas que têm dívidas por alguma necessidade específica. Mas a melhor forma de ajudar a quem tem dívidas é melhorar o sistema educativo para que essa pessoa consiga um trabalho melhor e ela, pelo seu próprio esforço, consiga pagar a dívida que ela mesma gerou. Agora, esse papo me lembrou uma conversa que eu tive uma vez com um executivo do setor energético. Estava falando sobre a conta de luz, chega na casa do brasileiro. Daí ele disse assim para mim, Aros, tem tanta coisa aqui na composição dessa conta, se um dia a gente for explicar, as pessoas vão ficar tão horrorizadas, mas tão horrorizadas, que vai ser difícil fazê-las entender e voltar para dentro da caixa. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque um dos itens que aparece aqui é a previsão de que, em algum momento, em algum lugar, alguém deixou de pagar ou em algumas regiões que estão fora do controle do Estado, a gente já sabe quais são, existe um desvio da energia. Só que essa energia tem um custo. O sistema energético continua funcionando para que ela, mesmo desviada, chegue até lá. Logo, essa previsão, que é um cálculo a que se chega em determinada razão, está embutida na conta. Alguém está pagando pelo desvio ou pela inadimplência ou por qualquer razão que se queira ali dentro. Dá para a gente fazer essa comparação aqui nesse caso? Nós estamos, claro, ajudando uma parcela da população, estamos olhando aí para 1 milhão e tantas pessoas, mas a gente está, de alguma maneira, aos olhos do todo, onerando alguém, porque esse dinheiro sairá de algum lugar. Essa leitura pode ser feita? Claro, claro, perfeito exemplo, Aros. Nada é de graça em economia. Se alguém está recebendo sem trabalhar, alguém está trabalhando sem ganhar.
Essa é uma máxima que existe em economia. Alguém está dando este recurso. E qual é uma reclamação aí do setor? As taxas de juros são historicamente elevadas no Brasil, em grande parte por conta da inadimplência. Então a gente tem um Estado inchado e gastador, que já pressiona a taxa de juros na sua base. Pressiona a inflação, que também pressiona a taxa de juros. A gente tem pouca concorrência bancária, baixa educação financeira e alta inadimplência. É claro que a taxa de juros vai ser bastante elevada e alguns vão pagar pela inadimplência dos outros. Perfeito.